Paz e luz. Acerca das guerras, nunca houve mecanismo melhor e maior para se produzir lucro. Os impérios enriqueciam a cada guerra que faziam. A guerra é o ato mais lucrativo que nós encontramos na história, e nós sabemos que muitas nações, hoje podres de ricas, elas fizeram muitas guerras, e nessas guerras vieram os bens à prata. Mas todos os reinos do mundo tinham uma filosofia. Quais eram as filosofias utilizadas pelos reinos? Geralmente o reino tinha uma filosofia de que aqueles outros povos, chamados de gentios ou bárbaros, precisavam do domínio deles para se aperfeiçoar. Encontramos esta filosofia em todos os domínios da história, desde os mais antigos aos mais novos. Eles acreditavam que o seu domínio, que o seu controle, a sua ideologia e religião iriam aperfeiçoar aquele povo que foi dominado por eles. Nisso encontramos os medo-persa, que implantaram a sua doutrina e geralmente eram boas, realmente tinha uma certa lógica. E isso fazia com que os reinos saíssem conquistando os mais reinos e submetendo reis e outros povos ao seu domínio e à sua força. Domínio medo-persa, domínio egípcio, domínio assírio, né? E outros domínios que houveram, e principalmente o domínio romano. O domínio romano, que foi o maior império até hoje criado, a tal ponto que as pessoas não imaginavam a queda e o fim desse grande e potentíssimo império. Eles tinham uma ideologia. O Império Romano, o grego romano, porque eles se fundiram em suas ideologias, eles acreditavam que eles, dominando os bárbaros, doutrinando os bárbaros e colocando sobre os bárbaros as suas leis, fariam com que eles, os bárbaros, vivessem um mundo melhor. E tinha também a ideologia em que eles acreditavam que eram uma nação superior, um povo superior. E isso fazia com que as tropas romanas saíssem de um lado do mundo para o outro lado do mundo, ou seja, até a Índia, para conquistar impérios e submetê-los ao seu jugo e à sua lei. Sabemos que os romanos são os pais das leis que nós utilizamos hoje. E as estradas que eles serviram, os bárbaros assaltantes que eles mataram, as leis que eles colocaram como só quem poderia matar era César. E isso beneficiou muita gente. Porque quando o cara pensava em matar outro, ele pensaria logo que iria participar de um tribunal romano. E que o imperador romano não ia ter pena dele, não. Então nisso a matança diminuiu e o império foi estabelecido. A questão religiosa, ideológica e sexual também era implantada pelos reinos antigos, né? E eles levavam a sua doutrina porque acreditavam que aqueles povos eram bárbaros e precisavam receber a doutrinação, a ideologia, conhecer os deuses dele, ou Deus certo, e nisso eles implantavam a sua religião, implantavam o seu domínio. Isso aconteceu com o domínio islâmico. Depois, quando o Império Grego-Romano se transformou na Igreja Católica, a Igreja Católica acompanhou todos os domínios, ou seja, todas as guerras para domínio da antiguidade. Então era o rei, o exército e um padre, o frei, que acompanhava aquele exército. Isso acontece aqui no Brasil. Quando o Brasil foi descoberto, vinha também padres, né? Vinham também líderes religiosos para concretizar aquela dominação, aquela descoberta, oficializar que o Brasil já tinha sido descoberto. Então, isso aí, eles acreditavam o seguinte: aquela tribo, aquele povo,
precisam da minha doutrina, aquele povo precisam da nossa religião, aquele povo precisa conhecer o nosso Deus. Aquele povo é bárbaro. Vamos lá, matavam, tal, dominavam. Esta é uma parte das filosofias utilizadas para o domínio. Mas se a gente pular da história e aterrizarmos nos dias atuais, é a mesma coisa. Encontramos, né, quase contemporânea, a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética, o nazismo com a sua ideologia. Encontramos o capitalismo dos Estados Unidos e os países aliados com a sua ideologia. Capitalismo contra comunismo, comunismo contra capitalismo, capitalismo contra nazismo. Tudo ideologias chamadas ideologias de domínio. Isso também já foi envolvido religião, católico contra evangélico, evangélico contra católico. O católico dizia que o evangélico era filho da besta, e o evangélico dizia que os católicos eram filho da besta, e um matava o filho da besta do outro, e aí é uma confusão danada. Nos dias atuais, é uma coisa, os Estados Unidos vai lá, ataca o Iraque, o Irã fica com raiva, que o Irã diz que tem um verdadeiro Deus, os Estados Unidos também. A guerra, ela precisa de armas e ela precisa de munição. Mas a principal munição de uma guerra é as suas ideologias. Então, o nazismo apresentava uma ideologia, aí vinha o comunismo, apresentava a ideia do comum, todos trabalhando para o Estado, que coisa boa, eita, que coisa boa. E aí vinha o capitalismo, dizia que o comunista era do diabo, que não acreditava em Deus, e que tal, ou seja, cada um lançava as suas ideologias. De sorte é que todas as guerras são praticadas não com balas somente, mas com ideologias principalmente. Vamos continuar nessa história.